Alô, alô, boa tarde, salve, salve. A gente está iniciando mais uma edição dos Donos da Bola aqui do conglomerado de emissoras do Grupo Bandeirantes de Comunicação, que ontem arrebentou com a final do MasterChef. Foi lindo demais. Eu disse ontem, e vou repetir aqui, um programa que emociona, ensina para quem gosta de culinária e você se diverte também, que aquele Jacan é muito engraçado e por isso a Band deu realmente uma paulada. Meteu 7-1 na concorrência ontem e foi realmente uma noite épica para o Grupo Bandeirantes de Comunicação. Daqui a pouco, com os nossos intrépidos comentaristas, a gente fala sobre Lucas Prato. Júnior Brasil disse em agosto desse ano que o Lucas Prato seria contratado pelo Galo. Inclusive, já havia marcado uma entrevista com ele por Olé pelo Mundo. A verdade é essa. Não, a gente já tinha feito uma, vai ser a segunda. Não, você não fica modesto, não que você falou em agosto que ele viria, que você ficou com medo de cravar. Obrigado, Olha, a terça-feira foi agitada para os clubes da capital. Eu disse no jogo aberto, agora eu preciso repetir, né? Porque o prato em noite de MasterChef, o prato principal foi o anúncio aqui do Lucas Prato e tal. É verdade. Olha, mas vamos falar sério agora. É uma noite agitada para os clubes da capital. No fim da tarde, o Cruzeiro anunciou o camaronês Joel, jogador de 21 anos. E à noite, o Atlético confirmou Lucas Prato. Ricardo Feller, conta pra gente a noite de terça-feira aí, Feller. O Mercadão da Bola começa a esquentar em Minas Gerais. O Atlético anunciou a contratação do atacante argentino Lucas Prato, de 26 anos, que estava no Vélez Sársfield. O valor da negociação não foi oficialmente divulgado, mas gira em torno de 5 milhões de dólares ou 13 milhões de reais. O contrato será de 4 temporadas. O anúncio da contratação foi feito pela rede social. O novo presidente do clube, Daniel Nepomuceno, parece se inspirar no antecessor Alexandre Calil, até pelo tom de provocação aos rivais. Eu acho que ele vai se dar bem, porque o Galo está numa fase que nada derruba ele. O argentino já vale pela raça, né? É o que combina com o Galo. O Cruzeiro também tem novidade. Olha aí a foto. O camaronês Joel é o novo reforço da Raposa. Contrato de 5 anos. O Cruzeiro adquiriu 50% dos direitos econômicos do atacante por 2 milhões e 500 mil reais. Joel pertencia ao Londrina. Foi campeão paranaense em 2014. Marcou 12 gols em 31 jogos. No Brasileirão foi para o Coritiba. Fez 20 partidas e 8 gols. O principal artilheiro do Coxa em todo o campeonato. Olha, foi realmente uma noite interessante, porque, aliás, uma terça-feira interessante, né? Pelas confirmações dos dois atletas. O Lucas Prato, vamos começar falando do Lucas Prato aqui, Dimara. Aliás, o Lucas Prato, ontem, ele participou da eleição do jogador da temporada no futebol argentino. Não era o favorito para muita gente, né? Mas acabou levando o título de melhor jogador da temporada. Poucas vezes vi um clube brasileiro contratar o melhor jogador de uma temporada da Argentina. Num período em que a gente criticou muito aqui as diretorias de futebol que não se mexeram para buscar jogadores na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, no Chile e na Colômbia. E aí, de repente, pintou o Lucas Prato, negociação então definida, assinada, e ontem o Daniel Nepomuceno tuitou assim como o Calil fazia. Então eu pergunto a você, o que esperar de Lucas Prato? Você achou que eu fosse falar desse prato, né? Que foi posto? Ele estava animado depois do jogo aberto, né? E mais a gente tem que dizer também, boa tarde para todo mundo, de um futebol argentino de uma temporada vencedora, né? Porque a gente não pode esquecer que a Argentina chegou na final da Copa do Mundo, na final da Sul-Americana, na final da Libertadores, está na final do Mundial Interclubes, ou seja, é um futebol vencedor. Dói na gente falar um pouquinho disso, né? Porque as equipes brasileiras acabaram ficando ao longo aí do caminho, mas foi um futebol vencedor, um futebol que teve o Milito, que teve série de jogadores revelados e aparecendo muito, que chamaram muita atenção, e o Atlético vai lá e busca o principal jogador da temporada no futebol argentino. Um futebol que mudou muito de conceito, que chegou da forma como chegou. A gente, dentro daquela história que a gente sempre acha que a gente está muito melhor posicionado que eles, a gente não chegou em nada de final que eles chegaram. Então tem que deixar bem claro isso. Por isso eu acho que foi sim uma grande contratação. E não foi uma contratação fácil. A semana passada a gente conversou muito com a diretoria do Atlético e o receio deles em cravar que já estava fechado era exatamente esse. Tinham muitas equipes interessadas nele. A proposta do Atlético não foi financeiramente
a maior proposta. A opção dele foi em relação ao relacionamento que ele tem com alguns jogadores, as informações, ao que o Atlético vai disputar, a forma como o Atlético conduz a sua história nos últimos anos. Isso tudo fez a diferença. É o que a gente fala. O futebol mineiro hoje faz muita diferença quando ele entra na parada por determinadas situações. Então, a opção dele, a vontade do jogador também valeu. E acho que isso é fundamental, porque ele já chega num espírito diferente, num clube em que ele quer jogar. Isso faz toda a diferença. Por isso, acho que foi acertadíssima a contratação dele. Cadu, o Lucas Prato, a gente nessa compilação feita aí de imagens, a gente vê que o Lucas Prato, ele é bom no jogo aéreo, ele bate com as duas, brinca nas 11. Eu falei hoje na Band News que eu não cometeria o oportunismo de passar toda a ficha do cara e dizer, não, já acompanho desde as categorias de base, é um grande jogador e tal. E eu confesso que me liguei mais na questão do Lucas Prato de algumas semanas para cá. Alguns meses a gente via, eu até citei na Band News o Renato Zanata-Arnos, que é um especialista em futebol argentino, segundo o Twitter, então ele sempre faz alguma menção a algum jogador que chama a atenção. Eu confesso que das últimas semanas para cá que me liguei mais no futebol dele. Mas diante das informações, é um cara bom no jogo aéreo, um cara muito forte, bate com as duas e tal. Ou seja, esqueça que o Atlético contratou, mas vamos analisar a contratação de um jogador desse quilate para o futebol brasileiro. Impossível esquecer que o Atlético contratou. Porque se tivesse sido contratado por clubes de outros estados, estaríamos aqui elogiando, então com o Atlético não pode ser diferente. Mas você acha que a gente pode, a partir da contratação do Lucas Prato, viver um novo momento no futebol brasileiro, de entender que a gente pode ganhar muito com esses caras vindo para cá? Futebol argentino, paraguai, uruguai, chileno e colombiano, entrando no nosso mercado, Edu? Boa tarde, Everton. Boa tarde, Everton. Boa tarde a todos. Olha, para começar, foi um acerto muito grande essa contratação do Lucas Prato. Como você disse, tem repertório, é o que mais chama atenção nesse jogador. Não é aquele centroavante limitado, e isso eu não gosto de jeito nenhum. Então, é um acerto. Algumas pessoas questionando o valor, mas no futebol, de vez em quando, você tem que ser ousado, você tem que ser ambicioso, você tem que arriscar mesmo, e eu acho que vale a tentativa. Vale a tentativa de pagar um pouco mais para um jogador que é muito bom. Foi eleito o melhor da Argentina numa temporada interessante para o futebol dos hermanos, como a Dimara destacou ali. E mais do que isso, né, Everton? Numa posição muito carente no futebol brasileiro. Então, para você chegar mais próximo da certeza de estar trazendo um bom jogador, você tem que arriscar um pouco. Então, acho que valeu, foi um acerto da diretoria, acho que tem muito a agregar. E já fica a pergunta, como que vai ser a montagem do time com o Lucas Prato? Vai voltar a jogar com um centroavante mais próximo da área, mais fixo, ou seja, o próprio Lucas Prato? Quem sairia desse time? O Carlos vai voltar para o banco? Seria o Lucas Prato de centroavante, o Dátulo como meia centralizado, o Tardelli de um lado, o Luan do outro? Seria essa a armação do Galo? Seria um belo time. Combina com a Libertadores, tem aquele espírito copeiro, 26 anos, não é nem verde demais, não é jovem demais, está longe de estar também ali na fase descendente da carreira. Então, uma contratação muito boa, parabéns, acho que tem tudo para agregar. E você falou, é muito raro o melhor jogador da Argentina vir para o futebol brasileiro. E você tem razão, porque a gente até tem mais poder aquisitivo do que a Argentina para trazer bons jogadores, mas o melhor, o craque do futebol argentino, normalmente vai direto para o futebol europeu. E se a gente pensar as poucas vezes em que isso aconteceu, que o futebol brasileiro conseguiu buscar o craque do futebol argentino, a gente lembra do Tevez, por exemplo. Era um momento muito atípico, porque o Corinthians teve aquele esquema ali com o Kia, para muitos esquema mesmo, né? E conseguiu trazer um jogador muito fora da curva. Não estou comparando também, não não estou comparando, porque o Tevez é um craque, é um jogador de nível mundial, de primeiríssima linha. O Lucas Prato é um ótimo jogador, não está nesse patamar, mas bem ou mal para a realidade atual do futebol argentino, é um destaque, boa contratação. O Galo agora tem o centroavante que o Leverkusen queria. Brasil, o quarteto de frente do Júnior Brasil para começar a próxima temporada seria Dátulo, Luan, Tardelli e Lucas Prato, Brasil. Boa tarde. Boa tarde, Everton. Uma boa opção essa sua escalação. Eu gostei. É interessante, até porque o Lucas Prato ele vem para ser titular. Isso fica evidente. Se a gente for fazer o caminho inverso, é difícil a gente imaginar hoje o futebol argentino vindo aqui contratando o Everton Ribeiro, que foi eleito o craque do brasileiro. O caminho inverso seria isso, ou seja, algo que até pela questão grana não ia rolar.
Então, muito bacana a ousadia, a força do Atlético de lá, aquilo que a Edmara também falou, é uma realidade. O cara olha e fala, para que time que tá me querendo? Ah, o campeão da Libertadores de 2013, não, para lá eu vou. Aí dá, Toló, e aí? Ó, vem, é muito bom, muito bom. Então é bacana. E acaba que rola esse tipo de coisa. É ordinário. É ordinário. É só isso aí, muito bom, muito bom. La garantia sou eu. E aí, mas teve o cara essa conversa. claro que não sei teve. se foi nesse nível, eu não tenho dúvida que eles conversaram. E isso é muito legal. Belo Horizonte tem história com argentinos, a gente tem no vôlei, tem no futebol. Isso é muito bacana, que é um local de uma estrutura incrível. Tenho certeza que ele vai se surpreender quando chegar aqui de ver, primeiro, a paixão. E é muito legal a gente conceber um time para uma Libertadores com jogadores argentinos. Porque é o perfil de Libertadores. Os caras são aguerridos, sim, são diferentes. Se você montar um time para ser campeão de uma Libertadores, você tem que buscar esses caras com esse perfil. O cara com a experiência, o cara que habla para chegar no juiz. Não foi. Você tem um cara como o Luan também, que é muito bacana, que é um cara também mas guerreiro. Não habla, né? Mas não habla, O Luan é doido, ele deve dar um jeito. Você tem alguma informação se procede que o Cruzeiro teria oferecido um salário maior e ele foi para o Atlético por causa do Dátulo? Não, e a gente procede tem que ter, a informação? Isso é muito legal, muitas vezes o torcedor pergunta, em muitos momentos, você tem uma informação de tal jogador, desse daquele, a gente tem que ser sincero. Quando você tem informação, a gente tem um compromisso de chegar aqui e partilhar. Quando você não tem, não adianta querer inventar. Tem muita gente que inventa. Não, a gente quando fala é porque tem alguma informação, mas essa aí eu desconheço. Não sei de sondagem, não sei de valor de outro clube que chegou, deu a mais, deu a menos. Não sei. A cara tá de mar ali, pode ser. Não, é só para completar. Ele é que deu uma entrevista dizendo que ele tinha sondagens dos dois times de Minas, Cruzeiro e Atlético. Agora, a do Flamengo procede também, a do Flamengo procede, houve uma proposta, foi a equipe mesmo que fez proposta, estou falando em termos de Brasil. É claro que na entrevista ele vai esclarecer alguns outros pontos, o que ele não ficou e tal. A informação que a gente tem é só a entrevista dele, falando que os dois tinham interesse, mas o Cruzeiro não confirmou esse interesse, né? O Atlético, na reta final, acabou confirmando que estavam negociando, e o Flamengo também, que era o que estava mais próximo, mas no caso do Cruzeiro, o Cruzeiro não confirmou o interesse. Bom, então, para quem está perguntando, tá aí. O próprio jogador confirmou o interesse dos dois mineiros. Foi Itatiaia. Eu não ouvi essa... Não me lembro. Não me lembro vocês terem dito isso aqui. Então ele confirmou e a do Flamengo também assistiu. Aí a do Flamengo eu tenho certeza, porque ontem estava ouvindo uma rádio do Rio e eles citaram, bom, o Prato fechou com o Atlético, mas o Flamengo fez uma proposta, realmente, uma proposta oficial pelo jogador que preferiu para Minas Gerais. Eu sei que fez, não estou questionando a informação não, mas a diretoria do Flamengo tem a virtude de estar quitando muitas dívidas, pensando em médio e longo prazo, não fazendo loucuras, pelo menos na teoria, mas pontualmente eles tentam algumas coisas que para a realidade do Flamengo é loucura. O Lucas Prato pode vir para o Atlético, o Galo pode fazer isso. O Flamengo, se a gente pensar a ferro e fogo, se for levar em conta essa filosofia, não, porque é um jogador caro, um jogador de primeira linha. O Flamengo está nessa era aí da austeridade para passar um pouco e melhorar. Então, não dá para entender o Flamengo. Consegue manter o caixa mais tranquilo, digamos assim, durante um tempo, aí traz o Elano muito caro, aí traz o Carlos Eduardo muito caro. Aí faz uma proposta muito cara para o jogador. Deixa eu passar agora, mudando o GC aqui embaixo, e vamos passar agora para a questão do Cruzeiro e a confirmação da contratação do Joel. Por razões óbvias, a gente acompanhou mais de perto a temporada do Joel, né? Titular do Coritiba, jogador que fez muitos gols pelo Coritiba, meio maluco que ele fazia o gol, pulou lá no negócio, tinha uma bandeira, ele caiu lá embaixo e tal, mas tá normal. 21 anos, passou por seleções de base do país dele, né, que é Camarões. Então, contratado jogador novo, o Cruzeiro não investiu tanta grana e tem 50% de um jogador que eu vejo como característica principal a força exatamente para a disputa de uma Libertadores, que a força diz muito e é muito importante. Cadu Doné, Joel é o nome. Eu não vou me atrever a dizer o nome dele todo, não, que é bem complicado. Mas vamos tratar por Joel mesmo. Taticamente falando, é um jogador diferente do Lucas Prato. Até se complementariam, digamos assim, poderiam jogar juntos. Lucas Prato é um centroavante, joga centralizado. O Joel é aquele famoso atacante de lado de campo.
né? Ou um meia atacante para jogar ali na linha de 3 armadores do 4-2-3-1 que o Cruzeiro utiliza. É um bom jogador, veio por um preço camarada, digamos assim, 2 milhões. Camaronês? Camaronaca, tudo legal. Veio por um preço bom. A gente já disse outro dia também, uma contratação que já estava basicamente anunciada, faltou bater o martelo. Joga pelo lado do campo e tem como características a velocidade e a força física. Não é exatamente um primor de habilidade, mas faz bem a recomposição, acompanhar o lateral adversário, puxa bem os contragolpes, passadas largas. É um jogador que combina muito com o contragolpe. Acho que não veio para ser titular. Ao contrário do Lucas Prato, para mim não tem vaga no time titular. Eu não sei não, Ido. Eu discordaria. Se for titular, eu discordaria. Porque na linha de 3 meias do Cruzeiro ali, o Everton Ribeiro e o Ricardo Goulart são inquestionáveis. Um pela direita, o Goulart centralizado. O Cruzeiro varia ali o homem pela esquerda. Mas ele não poderia? Já jogou Alisson, já jogou Dagoberto e jogou o William. Eu acho o William melhor do que ele. Acho o Alisson melhor do que ele. Então, o próprio Marquinhos. Então, eu não vejo ele como titular, um ótimo reserva. Até olhar numa certa característica, eu discordo de você. Ele veio num certo sentido, alguém virou e falou, veio para substituir o Moreno. Não, perdeu o Marlone, que é um jogador que faz essa função, para um cara mais novo e um cara que está vivendo um momento melhor. Ele foi mais útil ao Curitiba. E se você está falando isso é porque é muito verdade. Não, porque eu já estou com interesse em eu não digo nem que seja interesse, mas saudade do Marlone, né? Não, o Marlone te ama agora. Notícia quente do Cruzeiro, de agora de manhã, envolvendo Newton. Peraí. Segura essa que é quente, Não. De agora de manhã, envolvendo o Newton do Cruzeiro. Então, peraí, só um detalhe, eu só discordo dos amigos. Você colocaria no lugar de quem? Dos amigos, eu montaria um quarteto de frente com ele como titular. Não, mas ele já chegou tirando o Alisson, tirando o Moreno. Na vaga do Moreno, sim. Eu montaria um quarteto de frente com o Joel. Eu acho que é o melhor lugar mesmo, eu concordo com você. Mas chega o Damião. O Damião vem para ser titular. Mas aí é diferente. O Damião tem recuperação ainda. Ele vem titular. No Santos ele não era titular. No campeão brasileiro eu acho o Joel mais titular do que o Damião. Pela temporada e a situação, eu acho o Joel mais titular do que o Damião. Nesse esquema que o Everton está falando, e até porque ele tem especificamente essa característica. O Cadu falou da característica dele por um lado só. Ele é muito objetivo. Ele vai ali, pronto, acabou. Ali e aí ele não inverte tanto como é o trabalho do Cruzeiro. Como é que vocês montariam esse quarteto rapidamente aqui para você dar essa bomba aí que você tem, essa informação? Como é que você montaria esse quarteto de frente, Cadu? Colocando o Joel como titular. Não, se ele for jogar, eu colocaria como uma espécie de falso 9 também, como um homem mais adiantado. Com o Goulart centralizado armando, o Everton Ribeiro pela direita, pela esquerda ali, o Alisson e o William brigando por posição. Aí depende muito do momento, da fase, é um equilíbrio muito grande entre os dois. E o Joel mais adiantado, mas isso sendo obrigado a colocá-lo no time. Isso. Porque o Cruzeiro vai tentar um centroavante, Everton. O Cruzeiro vai ou continuar com o Marcelo Moreno ou trazer o Leandro Damião. Para mim isso está muito claro. E o Leandro Damião está bem próximo, pode falar isso. Muito certinho ali. E se o Leandro Damião chegar, eu não vejo que chega com o carimbo de que tem que ser titular. Mas inicialmente eu daria prioridade ao Leandro Damião em detrimento ao Joel para essa posição de centroavante. Tentaria com o Leandro Damião. Até no Campeonato Mineiro. Talvez tenha essa coisa de mesclar o time no Campeonato Mineiro, mas talvez o Leandro Damião pudesse ser utilizado nessa competição. Para meu filho, se você não fizer gol no Campeonato Mineiro, parei. Tem que fazer isso agora por característica. Se eu fosse colocar um cara na área, eu colocaria o Alisson. Porque o Alisson é aquele cara que vai para dentro, que finaliza e encontra aberto. Se for para fazer essa função, porque o Joel não é. Entendeu? Mas eu acredito que vai vir um cara para isso. Mas você não acha que o Alisson é melhor na velocidade vindo de trás? Eu acho melhor. O Alisson é um menino que finaliza muito bem. Mas você vai perder essa característica dele. Eu colocaria um cara como centroavante. Deixaria o Moreno ou o Damião. Eu também.
Entendeu? Eu acho que você tem muita mobilidade. Claro que numa circunstância. Mas que bom que tem essas opções todas. Eu acho que isso é que é bacana. Agora eu só acho que. Gente, o Marquinhos merece uma titularidade também. A outra que tá aí, o Alisson. Já tem muita opção. Eu entendo o respeito que você quer dizer. Agora, pra mim, o Alisson tem que jogar aberto mesmo, indo pra dentro, fazendo aquela jogada do facão da esquerda ali, com o pé direito pro drible, ou pra cruzar, ou pra finalizar, ou pra mesmo dar um passe ali pra passagem, infiltração do Ricardo Goulart. Deixa eu contar uma. Não quer pro Santos, não. Tá pensando em colocar ele na negociação e não quer. Segura aí a informação, porque, gente, eu tenho muito prazer em dar esse recado pra você. Eu vou te fazer uma pergunta que vai ficar só entre nós dois. Não se preocupe em responder. Como é que anda a sua vida sexual? Tá ruim, tá sem graça, não tá acontecendo, tá sem disposição, tá se sentindo literalmente para baixo? Você sabia que muitos relacionamentos acabam por causa da questão sexual? Mas não tem desespero na causa. Eu vou indicar para você o Forte-Erete, é um produto sensacional. Sabe por quê? É um energético natural voltado para a disposição sexual, faz efeito por até 72 horas e com Forte-Erete você vai voltar a ter aquela relação de ânimo, vigor, disposição, vai te transformar, meu amigo, num sex machine. O Felipe Junqueira tomou uma caixa e o Benício já nasceu. Então, ligue agora 3401-6800, 3401-6800. Fernando também, lá do Globo.com, tomou e nasceu Diego, hein? Saiba mais sobre o Forte-Erete, por ser natural, qualquer pessoa pode tomar sem a menor preocupação. Tem que ligar no 3401-6800, 3401-6800, se informar, tá? E ele chega rapidinho na sua casa, no seu trabalho, é numa embalagem discreta. Parece uma caixinha de bombom. 3401-6800, ninguém vai saber que você está tomando. Forte-Erete é a energia que cabe no seu bolso. Mauro Lúcio Corumbá de Divinópolis comprou, aí ele pega o comprimido, parte com a faca, lambe a faca na primeira, toma meio para outra e meio para a sequência. Então funciona 3 vezes. Júnior Brasil, com Forte-Erete na parada. Conta essa do Newton aí que o torcedor está curioso para saber. Notícia quente de agora de manhã envolve o Newton. O que tem? Gabriel, filho dele da Karen, nasceu hoje de manhã. Ah, que lindo, gente. Aí nem com Forte-Erete, foi uma brochada geral. Ok. Então você falou do Dagoberto, então já que a bomba dele era... Olha, sobre a questão do Newton, a gente falou aqui anteontem e tal, né? A esposa dele não... que acaba sendo a pessoa... Que é ela que manda? É que nem em casa. Eu gostei da pergunta do cara ali pra mim. Não negou a proposta, né? Não negou a proposta, só negou que tem um acerto já feito entre as partes, mas não negou a proposta. Aqui, agora posso só falar uma contratação que é legal, que é do futebol mineiro, é bacana, é interessante até como mídia. O filho do Casagrande, o Hugo Casagrande, foi contratado para ser jogador da Caldense. Então, quero mandar um abraço lá para Poços de Caldas, da região da Edmara. Por que você não falou do neto do Pelé? Já jogou. Por que você não falou do neto do Pelé que está em Divinópolis e não mandou um abraço para Divinópolis? Calma, peraí. Divinópolis eu mando sempre. Divinópolis está no meu coração, porque eu fiz uma osmose pelo seu amor de Divinópolis e hoje eu também amo Divinópolis. Mas eu quero falar de Poços de Caldas pelo seguinte: o Hugo Casagrande está lá, a Rose Oliveira, que é assessora de imprensa, ontem estava postando as fotos e ela me contou uma coisa interessantíssima. Então, um abraço para todos de Poços de Caldas, todo sucesso para a veterana, Casagrande, como você lembrou. Vai contar o quê, meu filho? Aí é a coisa bacana. Todos os jogadores da Caldense, sabe o que eles fazem na hora do almoço? Se reúnem para assistir os donos da bola. Eles adoram. Então, galera, apesar de só ter homem feio, aqui, ó, o coraçãozinho para vocês. Que coisa bacana. Sempre diz que é o melhor time do interior. Mas é o meu time. O filho do Casagrande, contratado pela Caldense, eu já falei aqui, vou repetir, o neto do Pelé, né, foi contratado pelo Guarani de Divinópolis. Enfim, nós temos grandes pessoas, o sangue real jogando no Guarani. Agora, a melhor história do Guarani, Alexandre Silva me contou ontem. Júnior Marçal, salvo engano, filho do meu grande amigo Ailton Marçal, não sei se é, se não for, paciência. Estava treinando e descobriu que passou no vestibular de odontologia, largou o treino e foi para a faculdade. Que beleza, hein? Verdade. Não quero mais mexer com isso não, tal, e foi para a faculdade. É verdade. E a Caldense também, porque o Cadu acha que ele não deveria ter feito isso. O Cadu, então fica meu abraço aqui ao pessoal do Guarani lá. Viu? Ô, Renato, manda as informações aí pra nós. Vem cá falar com a gente, pô. Falar o que está acontecendo no Guarani, que tem o melhor treinador do mundo. O segundo, melhor é o Leston Júnior, o segundo é o Jean Rodrigues. Né? Deixa eu falar dos argentinos aqui. Ultimamente tem feito sucesso no Galo, né? Mas nem sempre foi assim. A questão dos argentinos. O Luciano Dias
vai contar e daqui a pouco a gente fala mais sobre esse mercado da bola, esses jogadores sul-americanos pintando no Galo, principalmente os argentinos. Veja aí. Atlético e Argentina. Uma relação que se estreitou nos últimos anos. Motivos não faltam. A presença de Messi e companhia na cidade do Galo durante a Copa do Mundo encheu os atleticanos de orgulho. O sucesso dos últimos hermanos que jogaram no clube também. Agora, mais um argentino está pintando no time alvinegro. Lucas Prato, atacante de 26 anos. É uma contratação boa, né, que o Atlético está fazendo, né? Lucas Prato é um jogador aí de nível e altura do Atlético Mineiro. Estamos aguardando aí ansiosamente, né? Todo mundo que vem pro Galo é bem-vindo. Ao todo, 13 argentinos já vestiram a camisa do Atlético. Alguns jogadores não tiveram muito sucesso em campo. Outros conquistaram a torcida com muita raça e técnica em campo. O meia Dátolo está marcado na história do Galo, ficou conhecido como garçom em 2014. Foram 18 assistências, marcou 7 gols. Alguns decisivos, como este contra o Flamengo nas semifinais da Copa do Brasil e este diante do Cruzeiro no primeiro jogo da decisão. Dátolo fez até promessa para o Galo conquistar a competição. Eu já falei que eu fiz uma promessa. Ia deixar a VAR bater, conseguir um título. Otamendi foi outro argentino que apareceu bem no Atlético este ano. O zagueiro chegou por empréstimo até a Copa do Mundo e virou ídolo em poucos meses. Uma ascensão meteórica. Tecnicamente, taticamente, ele é bom em todas as valências que você pode ter de um atleta, ele é bom. Como zagueiro, assim, ele é um dos zagueiros mais interessantes que eu vi jogar nos últimos tempos. O goleiro Ortiz nos anos 70 e o zagueiro Galvão, vice-campeão brasileiro em 99, também conquistaram a torcida pela raça. Nos últimos 10 anos, além de Otamendi e Dátolo, 4 argentinos vestiram a camisa do Galo. Escudeiro viveu altos e baixos em 2012. Já os outros hermanos, os atleticanos nem se lembram ou preferem esquecer. Lívio Prieto, Jonathan Fabro e o atacante Mariano Trípode. A contratação de Lucas Prato é cercada de expectativa. A torcida espera que o centroavante repita o sucesso dos hermanos que vestiram a camisa do Galo em 2014. O tango atleticano promete continuar. A gente pode dizer que a principal contratação do futebol brasileiro foi a do Atlético? Eu acho. A gente falou pela movimentação, né? A gente até comentou aqui ontem que a gente não estava vendo as equipes brasileiras se movimentando tanto nesse sentido, até por uma questão financeira, tem que se repensar muita coisa. A gente viu movimentação em termos de treinadores, até absurdos, né? Financeiros. Mas no caso específico da contratação do Lucas Prato, pelo que ele representa, pelo como foi a temporada dele, pelas equipes todas que estavam interessadas, pelas cifras, até agora foi a maior contratação. Júnior Brasil. Eu penso assim também. O cara foi o melhor da Argentina. Claro. O cara é artilheiro, ele vem, a torcida manifestou, agradecendo. Não teve nenhuma contratação, não teve nada nesse sentido, mas é um cara que hoje vem credenciado a ser, por enquanto, a melhor contratação. E aí vem nego, não, mas ué. Até agora o Grêmio trouxe o Douglas, sabe, não teve nada. E nada também. Trouxe sim, não sabe. Mas peraí, mas você fala também, mas porque não teve nenhuma vitória do Galo melhor, é desmerecimento. Não, porque se tiver uma outra, chega um cara de grande valor, de grande nome, pode acontecer, ué. Mas no momento... Mas até do que a gente tem. Mas peraí, que outro jogador poderia pintar no futebol brasileiro hoje, sendo contratado por qualquer time no Brasil, que seria uma contratação maior que trazer para cá o principal jogador do futebol argentino? O São Paulo, por exemplo... Não, agora, é sério. O São Paulo falou no Hernanes, por exemplo. Não estou dizendo que seria necessariamente melhor, mas daria pelo menos conversa, daria pelo menos debate. O Paulinho. O Paulinho, esses dois que eu pensei inicialmente entre os cotados. E não é só porque ninguém contratou que ele é a melhor contratação. A gente tem que aguardar. Ele é uma grande contratação, mesmo se outras transferências tivessem acontecido, provavelmente ele permaneceria como a principal. Só que o fato de não ter praticamente nenhuma torna a pergunta quase
desnecessário, eu diria. Não, senhor. Não, senhor. Não tente se desvencilhar das contradições ditas. Vou explicar por quê. O Hernanes está longe de ser destaque na Itália. Mas seria o Paulinho está longe de ser destaque no futebol inglês. Mas são grandes e o Lucas Prato. Não, peraí. Então eu quero que você me cite. Eu quero que você me cite um profissional, por exemplo, que cita o Paulinho como destaque no futebol inglês. Não, isso não tem jeito, porque ele não é. Eu tô falando que o fato de não ser... Não. Acho o Paulinho e Hernandes dois. Mas aí é potencial. O fato de não ser destaque no campeonato inglês não quer dizer que a contratação não seja boa. É claro que não é destaque no campeonato inglês. Então você considera que repatriar o Paulinho ou o Hernanes seria maior que contratar o melhor jogador do futebol argentino? Não falei isso em nenhum momento. Quem contratar o Fred, por exemplo, é uma baita contratação, uma das grandes contratações. Uma mexida interna vai ser uma grande contratação. Aliás, se você citou o Fred... falou do Conca também, por exemplo. Se você citou o Fred, é porque você deve ter alguma informação. Não, honestamente, o Fred, ontem eu estava ouvindo... Eu acredito no Damião, no Fred não. Ontem eu estava ouvindo a rádio que Vossa Excelência trabalha e o repórter, o Arthur Moraes, disse que o próprio Fred havia relatado que não teria sido procurado pelo Cruzeiro. Aliás, teria sido não foi procurado pelo Cruzeiro. Né? Aí o Léo Figueiredo levantou uma questão que me chamou muito a atenção. Inclusive, até meio que brincou, mas com um tom meio sério, do tipo, mas espera aí. Se quem está negociando pelo Cruzeiro com o Fred é o Matos, ele traria o Fred para o Cruzeiro ou levaria o Fred para o Palmeiras? Foi uma indagação feita pelo Léo Figueiredo. Eu achei extremamente salutar. É o objetivo de cada presidente. A gente já tinha comentado aqui que algumas situações que envolvem exatamente o diretor de futebol, ou seja, você vem confiando numa situação de diretor de futebol, naquele cara que está no comando naquele momento, no planejamento daquele cara, ele pode sim fazer com que ele vá para a equipe que ele está indo. E a questão do Fred já vem sendo falada no Palmeiras, já tem mais de 3 semanas que vem se falando de uma negociação, de uma possível, mesmo com o Fluminense dizendo que vai fazer todos os esforços para mantê-lo. Mas já vem sendo falado. Claro. Teve um vice-presidente do Cruzeiro que ontem disse que o Alexandre Matos está trabalhando para o Cruzeiro e para o Palmeiras. Foi um acerto que eles fizeram. Está acertando a questão do Leandro Damião, do Lucas Silva. A própria questão do menino do Coritiba foi ele que acertou. Era uma negociação em andamento. Agora, claro que se ele está indo para o Palmeiras, e ontem o próprio Oswaldo Oliveira falou efetivamente dele, é porque na negociação do Oswaldo Oliveira ele já estava. E ele deve estar em outras negociações do Palmeiras também, se é lá o caminho que ele vai. E o que é normal, não estou dizendo que está errado. O Cruzeiro não aceitou que ele ficasse até dia 31 para resolver as pendências que tinha, então tem que aceitar que isso possa acontecer também. E outra coisa, vale muito o que o cara determinar e o que o clube fizer de opção. A gente não perguntou pro Gilvan se o Gilvan também tem interesse em que o Fred esteja aqui. Na verdade, esse caso do Fred aí, ele já é falado antes de Alexandre Matos sair, depois é falado o tempo todo. Há muito não teve tempo. Nada em não momento aconteceu nenhum. nada. Então é uma das coisas que a gente não sabe de onde surge. Desde o ano pessoal passado inventa, se fala do Fred. Alguém inventa. É porque a gente sabe que isso existe, né? Na imprensa tem gente que inventa coisa. Cita o nome de um aí aqui. Não tem a menor necessidade. Estou brincando com você, não me leva a sério, não. Vocês me levam muito a sério. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. O Natal chegou, as férias também, então eu quero pedir a você muito cuidado nas estradas. Muito cuidado nas estradas. Porque a gente fala da Quick Lube, mas dá o recado também. Sabe como é que você pode começar o ano bem, tendo cuidado? Fazendo a troca de óleo e conferindo mais de 15 itens na Quick Lube, porque lá eu confio e garanto. Lá eu sei que o serviço é de excelência e todos os produtos são originais. Né? Tem óculos falsificado, tem roupa falsificada, e tem remédio falsificado e tem óleo falsificado também. Então, de olho, a Quick Lube está preparada para te atender, marcando o seu horário pelo telefone que está na sua tela, 3399-7010. Agendou, quer aproveitar para trocar o óleo do seu carro? Só a Quick Lube faz para você. E você tem Quick Lube na Via Expressa de Contagem, tem Quick Lube na Rua do Registro, tem também na Avenida do Contorno, tem Quick Lube na Avenida Vilarinho, tem também lá no bairro, no Barreiro, atrás da PUC, tem promoção para você. Trocando o óleo, o filtro de óleo na Quick Lube, você ganha essa camisa oficial da Ferrari aqui, E é louca mesmo, rapaz. O bagulho é sinistro. Olha aqui, Tem aqui atrás e na frente, camisa oficial da Ferrari, você ganha na hora.
E chegou a hora também de anunciar os nomes dos sortudos que trocaram o óleo e vão passar o Natal vestidos de camisas oficiais dos times do coração. Quem faturou a camisa do Galo foi o Lúcio Mei Honório. Lúcio Mei Honório. E quem faturou a do Cruzeiro foi o Alfredo da Cunha Pereira. Os dois receberão uma ligação da Quick Lube com informações para a retirada do seu brinde. Evidentemente que a gente vai mostrar aqui as fotos dos ganhadores. Tá vendo só? Na Quick Lube é assim. Você roda tranquilo, paga barato e ainda fatura prêmios. 3399-7010. Ligue, agende a troca de óleo e não viaje sem antes passar e conferir mais de 15 itens em qualquer uma das unidades da Quick Lube. 3399-7010. Eu vou ali trocar o óleo é bom demais e volto em 2 minutos. Até já.